Boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual nesta terça-feira. Como em todas as terças-feiras, estamos aqui estudando a Palavra de Deus e seguimos com o estudo sobre os dons espirituais. Quero convidar você a pegar sua Bíblia e a orarmos neste momento. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de estudarmos Tua Palavra neste momento. Abre nossos corações e mentes para que possamos, ó Deus, entender Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. Hoje eu quero me concentrar neste dom, o dom de fé. Será que existe mesmo um dom de fé? Sim, existe, porque Paulo menciona aqui. A Bíblia requer fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, sem fé, como diz a própria Bíblia, é impossível agradar a Deus. Então, Deus requer que nós tenhamos fé ao nos aproximarmos dele. Fé em Deus, fé em quem Ele é, fé em sua pessoa, fé em seu caráter, fé em seu amor, fé em que Ele é todo poderoso,
e perfeitamente capaz de cuidar de nós, de cuidar das nossas necessidades, assim como Ele cuida da natureza, Ele cuida da criação, Ele mantém o universo coeso. Também Deus tem o mesmo interesse pelas nossas vidas, e por isso nós precisamos de fé. E a Bíblia diz também que pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é salvo pelas obras. Você pode procurar ser uma boa pessoa, e devemos procurar ser boas pessoas, porém boas obras não nos salvam. É pela graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Eu não mereço a salvação, você não merece. As minhas obras não podem me aproximar de Deus, por melhores que elas sejam, porque eu continuo sendo pecador. E o problema que me separa de Deus não são as minhas boas obras ou a falta delas, mas o meu pecado. Pecado é, palavra, colocar de um modo bem simples, qualquer forma de transgressão da palavra de Deus, qualquer desobediência a Deus. E então, meu pecado me separa de Deus, e eu posso tentar contrabalançar meus pecados com minhas obras, mas elas jamais vão transpor a ponte, ou jamais vão constituir uma ponte que atravessa o abismo que me separa de Deus. O único que pode transportar-me para o outro lado é Jesus. A cruz de Jesus é a única ponte que me leva para o outro lado, é a única ponte que me aproxima de Deus. Quero ler com você, inclusive, aqui em Romanos, capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, vamos lá. Romanos, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos que dizem o seguinte, a partir aqui do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Então, eu sou justificado diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não há distinção, pois todos pecaram. Você, eu, todos, sem distinção. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então não é por obras, não é? Eu faço algo e Deus então me paga com a salvação. Seria salário, não é? Não. Somos sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo seu favor imerecido. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só. Então é somente através de Jesus que eu sou salvo. E Paulo continua no versículo 27. Onde está então o motivo para vanglória? O motivo de vanglória é excluído. Ok? Baseado em que princípio? Não na obediência à lei. Não é pela realização de boas obras. Ele diz que não é pela obediência à lei, não, mas no princípio da fé. Então, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Quando eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário, eu sou justificado, sou perdoado, sou justificado dos meus pecados. Deus agora olha para mim como se eu fosse justo. Não é que eu sou justo em mim mesmo, eu sou justificado através de Jesus. A justiça de Cristo que cumpriu plenamente a lei de Deus é atribuída a mim. Para usar uma expressão teológica, é imputada a mim. Deus agora me vê como justo através de seu Filho. Então é preciso, para nos aproximarmos de Deus, que tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, quando Paulo fala de fé aqui em 1 Coríntios 12, ele não está falando desta fé que nós necessitamos para nos aproximar de Deus. Esta fé é recomendada em toda a Bíblia, não é? Sem fé é impossível agradá-lo. Porém, aqui está se referindo a um dom. E dons, conforme nós temos visto, são dádivas especiais, não é? Dadas pelo Espírito Santo a certos membros do corpo de Cristo. Um dom de fé, para colocar de maneira bem resumida, é uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo para que as pessoas entendam o propósito de Deus e creiam neste propósito a despeito de circunstâncias adversas. Há muitas ilustrações disso na Bíblia e há muitas ilustrações disso na história da igreja. Eu quero dar alguns exemplos da história. Primeiro, do século XIX,
Havia na Inglaterra um homem de origem alemã chamado George Miller. George Miller entendeu que Deus o estava chamando para iniciar uma obra de orfanatos. Naquela época, lembre-se que havia muitos pobres na Inglaterra, muitas crianças órfãs que não tinham assistência do Estado. A Inglaterra estava atravessando a Revolução Industrial e havia muita gente paupérrima, né? E George Miller entendeu que Deus estava chamando para começar uma obra, então, para dar um lar para esses órfãos. Mas George Miller colocou uma condição diante de Deus. Isso é fé, hein? Ele diz: eu aceitarei o desafio que o Senhor está me dando com a seguinte condição: eu nunca vou pedir um centavo a quem quer que seja. O Senhor que está me chamando é que vai providenciar o dinheiro que eu vou precisar para sustentar estes órfãos. E assim ele começou o seu trabalho. E George Miller, durante toda a sua vida, nunca pediu um centavo a quem quer que fosse. E seu orfanato cresceu e chegou a ter 2.000 crianças. E em nenhum dia, nenhum minuto sequer, ele pediu a quem quer que fosse um centavo. Isto é fé. Isto é o dom de fé de que Paulo fala aqui. É uma fé que vai além do simples crer em Deus, ou crer que Deus é capaz de suprir as minhas necessidades. É aquela fé que crê no impossível. É aquela fé que crê que aquilo que não existe pode vir à existência. É aquela fé que crê que o sustento que não está lá chegará de alguma maneira, porque Deus tem o poder para isso. E assim George Miller iniciou o seu orfanato, e esta obra cresceu e existe até hoje na Inglaterra. E se não me engano, os que hoje administram os orfanatos seguem a mesma política, entre aspas, né, de George Miller, dependendo única e exclusivamente de Deus, sem pedir a quem quer que seja um centavo. E Deus foi fiel com George Miller e sustentou o seu trabalho. Houve uma ocasião, e houve muitas parecidas, em que George Miller acordou de manhã e o cozinheiro chegou e disse para ele: Sir George, Sir Miller, em inglês geralmente a pessoa é chamada pelo último nome, quando é chamada de Sr. Miller, nós não temos nada para servir as crianças. E ele disse: mande que elas se sentem e vamos agradecer a Deus pelo alimento. Falei: mas como vamos agradecer se não temos pão, não temos leite, não temos nada para dar às crianças? Mande as crianças se sentarem. E elas se sentaram e ele orou agradecendo a Deus pela provisão do pão, do leite, do que eles precisavam naquela manhã para se alimentar. Ao eles terminaram de orar, alguém bate a porta. E o atendente vai lá, abre a porta, e é o padeiro dizendo: meu carro quebrou aqui perto, usar a expressão mineira aqui, enguiçou aqui perto, e estou carregado de pães, não vou conseguir entregar os pães nas padarias, então eu gostaria de doar todos os pães para o orfanato. Olha o que Deus faz. Daí a pouco bate a porta novamente e é o leiteiro. Você já sabe, o carro dele quebrou também. Falou: então eu gostaria de doar todo o leite para o orfanato. E assim aconteceu várias vezes a história desse homem, George Miller, um homem que vivia pela fé. Inclusive eu quero recomendar que você leia a biografia dele. Ele leu a Bíblia 100 vezes de joelhos. O lugar onde ele lia a Bíblia ficou marcado. As marcas dos joelhos dele ficaram naquele assoalho. Você parece que até hoje ver aquele lugar. Conta-se até uma história de que Billy Graham, o grande evangelista, foi lá e ajoelhou naquele mesmo lugar e pediu que Deus usasse. Não sei se essa história é verídica, mas já li em alguns lugares. Em outra ocasião, George Miller foi convidado para falar aqui na América, nos Estados Unidos, e ele tomou um navio na Inglaterra. Naquele tempo não havia aviões, e no caminho o nevoeiro tomou conta e o capitão disse para ele: Sr. Miller, infelizmente nós não vamos conseguir chegar a tempo do nevoeiro, a tempo do seu compromisso por causa do nevoeiro. E ele disse: nós vamos chegar sim, senhor capitão. Como? É impossível. Eu sou capitão, eu sei que quando acontece nevoeiro como esse, normalmente atrasa a viagem do navio. Ele disse: não, meu Deus quer que eu esteja lá para aquele compromisso, e eu estarei lá.
e ele vai dar um jeito. E George Miller saiu, se retirou da cabine, o capitão levou com ele para a sua cabine de passageiro e ali dobrou os joelhos e orou. O capitão não estava acreditando, mas ele orou. Pouco depois eles subiram e o nevoeiro foi se desfazendo aos poucos, e ele chegou ao seu destino no horário aprazado. Olha que coisa, isso é dom de fé. Mas estamos falando de George Miller no século XIX, agora eu vou pular para o século XX. 2 exemplos. Um são os missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Muitos missionários vieram dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil, mas normalmente esses missionários eram sustentados pelas suas denominações, aqui ou lá. Então eles não tinham que se preocupar muito com o sustento financeiro. Porém, os missionários que começaram a Assembleia de Deus são chamados em inglês de One-Way Ticket Missionaries, missionários do bilhete só de ida. Por quê? Porque eles não compravam o bilhete para voltar caso a coisa não desse certo, e eles não tinham nenhuma promessa de sustento, eles vinham pela fé. E 2 suecos, um chamado Gunnar Wingren e outro chamado Daniel Berg, que moravam nos Estados Unidos, receberam o chamado de Deus para ir para o Brasil, mais especificamente para o Pará, e eles entenderam que Deus estava chamando, e eles compraram a passagem só de ida. E não tinha nenhuma igreja por trás deles para sustentá-los, para ajudá-los, e eles partiram para o Brasil, e foram lá para Belém do Pará sem falar uma palavra de português, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma igreja, sem nenhuma denominação para apoiá-los. Eles eram batistas, e quando chegaram lá, procuraram a Igreja Batista em Belém, mas antes eles se sentaram numa praça. Quando chegaram, ficaram ali orando a Deus a respeito do que deviam fazer, e nisso veio um capitão de um navio, começou a conversar com eles, ele falava inglês, e eles explicaram a situação, e Deus usou aquele capitão para introduzi-los à Igreja Batista, e ali eles começaram o trabalho. E como eles se sustentaram? Eles oraram para que Deus provesse o sustento para eles. A igreja estava sem pastor na época, e Gunnar Wingren era pastor ordenado, e ele assumiu o pastorado temporariamente daquela igreja. Mas eles oraram para que Deus preparasse o sustento. Deus então abriu a porta para Daniel Berg numa siderúrgica. Ele era um homem muito forte, né? E naquele tempo se requeria força física, e ele passou a trabalhar ali, enquanto Gunnar Wingren estudava durante o dia, estava português, e à noite Gunnar Wingren ensinava português para Daniel Berg. Dizem que Daniel Berg não aprendeu português direito porque ele aprendeu com o sueco. Já o Gunnar Wingren se expressava muito bem em português. E ali eles começaram o trabalho que deu origem depois à Assembleia de Deus. E muito interessante essa história, porque realmente é o dom da fé, não é? Você crê que Deus pode chamar você diz para uma obra como essa, sim, mas você crê que você tem um chamado como esse? Você sair pelo mundo como eles saíram, sem nenhuma promessa de sustento, é muito diferente de você dizer, não, eu creio que Deus me chamar. Não, eles foram chamados e obedeceram. E há muita gente que eu quero dizer aqui hoje, talvez você esteja até me ouvindo aqui, você foi chamado, mas você não tem coragem de ir, você não tem fé. Peça a Deus que lhe dê o dom da fé, como aqueles 2 missionários. E vou encerrar aqui com mais um exemplo. Este eu conheci pessoalmente, pastor Joaquim Fragoso, a quem Deus também chamou para fundar um orfanato lá em Assis Chateaubriand, no Paraná. Ele disse, Deus, se tu estás me chamando, eu irei, mas eu não vou pedir dinheiro a ninguém. Esta obra terá de ser sustentada pelo Senhor. E assim ele fez, como George Miller. E eles têm uma vez aqui, nossa igreja dos Estados Unidos, sua filha mora aqui, muito amiga nossa, Grace Fragoso. E o que aconteceu? Ele nos contou que numa ocasião, eles também não tinham nada para comer. Estava chegando a hora do almoço, tinha naquela época lá umas 40 crianças, eram 46 pessoas no total, se não me engano, para comer. Eles não tinham o que comer, aí vieram falar para ele. Aí ele saiu sozinho ali pela propriedade, sentou debaixo de uma árvore e começou a orar. Pai, o Senhor nunca deixou faltar, então eu sei que o Senhor vai prover. Não vai faltar o alimento para essas crianças. Está chegando a hora do almoço, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor proverá. O Senhor vai mandar o almoço para essas crianças. Gente, o que aconteceu? Era um dia lindo, de sol, sábado, belo, ensolarado, e não tinha nada para as crianças comerem, mas ele agradeceu a Deus, porque ele cria que Deus ia prover. Esse é o dom da fé. E aí ele
Voltou lá e quando foi chegando a hora do almoço, o telefone tocou. O telefone tocou, era uma senhora, ela disse assim, olha, eu sou aqui de um buffet, tínhamos preparado um almoço para 46 pessoas, olha só. E começou a chover muito forte aqui no lugar onde nós íamos fazer essa entrega, íamos levar essa comida, e o lugar é aberto. Então, a comida iria se perder. Então, eu quero doar tudo para o Lar Batista. Vocês aceitariam? Precisa dizer o resto, né? Este é o dom da fé. Se você tem o dom da fé, exerça. Quando tudo parecer contrário, quando tudo parecer escuro, quando tudo parecer ir de encontro, veja que ir de encontro quer dizer é o mesmo que ir contra, não é ir ao encontro, estou falando de ir de encontro aos seus sonhos, ao chamado de Deus para a sua vida. Exerça o dom da fé. Exerça esta fé, que é um dom dado pelo Espírito Santo. Vai em frente, realize aquilo para o que Deus está chamando você. Amém? Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você nesta tarde. Senhor, muito obrigado por esse dom maravilhoso, o dom da fé, que vemos ilustrado na Bíblia, mas vemos ilustrado na vida de pessoas sobre quem lemos, como George Miller, mas também na vida de pessoas a quem conhecemos, Pai, como o caso do pastor Joaquim. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor tem dado este dom a vários membros do corpo de Cristo. E eu te peço que aquelas pessoas a que o Senhor deu este dom possam exercê-lo para a tua glória. Como diz a tua palavra, todos os dons são dados para o bem comum, para a edificação da igreja. Que essas pessoas possam usar este dom para a tua glória e para a edificação da tua igreja, para a realização dos propósitos para os quais o Senhor as chamou. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer agora, ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim na cruz do Calvário. E eu reconheço que não é por minhas boas obras, mas é somente pela graça e por meio da fé em Jesus que eu sou salvo. Perdoa-me os meus pecados. E agora, pela fé, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, ajuda-me a andar, a trilhar o teu caminho, de hoje até o fim de meus dias, ou até que tu me venhas buscar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e eu quero agora orar por todos. Senhor, obrigado por todos que nos assistem. Supra as necessidades de todos, sejam elas físicas, sejam elas de saúde, financeiras, espirituais, emocionais. Faz esta grande obra nos corações, Pai, suprindo as necessidades de todos, abrindo portas de trabalho e provendo os recursos de que precisam para o seu viver diário, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser, mesmo horário, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. E você que diz assim: mas eu não consigo assistir porque já é tarde. Não tem problema, fica tudo gravado aí no Facebook da Bíblia. Mas eu não tenho Facebook. Não tem problema, também está no YouTube da Bíblia. E os estudos anteriores também já estão em podcasts, na plataforma da Apple Podcasts, na Google Podcasts, Spotify e muitas outras plataformas. Ok? Quinta-feira estaremos aqui com estudo bíblico virtual. Estamos estudando o livro de Josué. E domingo, claro, também às 5 horas da tarde aqui, 9 horas da noite, horário de Brasília, nosso culto de adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor.
terra e céus a glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo no seu poder. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente